melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Muito bem, meus amigos, estamos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe o nosso momento de culto, de reflexão e comunhão com Ele. Hoje pensando no Evangelho, sobre o tema Orando com Jesus. Quero convidar você a refletir sobre esse movimento, quanto nós estamos fazendo desse movimento de espiritualidade também aí no nosso dia a dia. Então, estejam atentos aí ao Evangelho e aos outros textos bíblicos que todos estão harmonizados em torno desse assunto. Deus abençoe para nós esse momento. Quero conversar com vocês já lá diante do altar do Senhor, fazendo a nossa confissão e pedindo perdão por todos os nossos pecados. Então vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado pela Tua presença em nossa vida que renova nossas forças. Muito obrigado por teres deixado para nós um canal aberto de comunicação contigo, que são as nossas orações. Recebe-nos sempre, ó Deus, cada vez que voltamos a nossa mente, o nosso coração, ao Teu encontro, que possamos sempre encontrar-te e possamos sempre conviver contigo, diante das nossas dificuldades, necessidades especiais, nossas fragilidades, nossos medos, e que possamos ser fortalecidos sempre a partir do contato contigo, como Cristo foi fortalecido, procurando sempre a Tua presença. Inspira-nos através dos exemplos de Cristo, para que possamos, firmados na fé, seguirmos ao Teu encontro. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, também pedimos perdão por todos os nossos pecados, que são cometidos por pensamentos, palavras ou atitudes e que nos desviam de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrarmos sempre em Ti o perdão e, fortalecidos por esse perdão, possamos ir ao encontro das outras pessoas com quem convivemos, para compartilhar o que de Ti recebemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Sempre que nós estamos arrependidos de todos os nossos pecados, nós temos a paz e o amor de Deus à nossa disposição, e Deus quer nos reconciliar com Ele. Então, para você que está arrependido, eu anuncio o perdão de Deus em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que esse perdão possa te fortalecer, para que você possa ir ao encontro das pessoas com quem você convive, para abraçá-las, perdoá-las e acolhê-las da mesma forma. Assim como nós estamos agora perdoados, aliviados das nossas culpas, limpos de tudo aquilo que possa nos atrapalhar na nossa relação com Deus, estamos prontos para receber a palavra de Deus. E vamos então abrir o livro de Salmos para encontrar ali a primeira parte da palavra do culto de hoje. Salmo 118, então, é o indicado para o dia de hoje, a partir do versículo 19 até o versículo 29, onde nós lemos o seguinte:
Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Esse é o portão do Senhor, somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo, porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Deus, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui, do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Trevas crescem, ei Senhor, convém que nos socorra a tua proteção. Ó, vem fazer conosco habitação. Depressa vem o nosso fim mortal, desaparece o gozo terreal, mudança vem em tudo e corrupção, conosco faz eterna habitação. Vem revelar-te a nós, Jesus, Senhor, Divino Mestre, Rei e bom Pastor, ó guia forte, amparo em tentação. Vem fazer conosco habitação. Presente estás nas trevas ou na luz, não há perigo andando com Jesus, medo e pavor jamais existirão, onde meu Deus fizer habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo santos vão ressuscitar. No reino além não há perturbação, senão com Deus ditosa habitação. Senão com Deus ditosa habitação.
Seguimos agora com o texto do Antigo Testamento encontrado no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 36 até o 39, que diz o seguinte: O Senhor Deus terá pena do seu povo quando vir que eles estão fracos. Ele salvará aqueles que o servem, pois todos eles foram derrotados. Então ele perguntará ao seu povo: Onde estão os seus deuses? Onde está o protetor em quem vocês confiavam? Vocês lhe ofereciam sacrifícios, eles davam animais e vinho, pois que agora eles os ajudem, que eles venham socorrê-los. Saibam todos que eu, somente eu, sou Deus, não há outro Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. Esse é o texto de Antigo Testamento para agora. Servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor. É nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim, podemos nos desesperar, mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis, nunca temendo a verdade falai, que Deus ama a todos igual. E quando partirmos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está.
Chegamos agora com o texto da epístola para o dia de hoje, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, que diz o seguinte: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Esse então é o texto da epístola de hoje. Jesus não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida, mesmo tendo de sofrer toda a dor até Jesus não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo. Na desdita e no pavor, me conforta o meu Senhor. Jesus não deixarei, acusando-me o pecado. Eu em paz confessarei o Cordeiro imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Jesus não deixarei, como não me tem deixado. Isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado. Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Nós temos então o Evangelho para o Domingo de Ramos, que é o domingo que temos agora nesse final de semana, todo o capítulo 22 e 23 do livro de Lucas. Nós vamos fazer um extrato nessa leitura agora, do versículo 39 até o 46, no capítulo 22. Então, uma parte apenas de todo esse Evangelho previsto para esse final de semana. E aqui nós encontramos Jesus no Monte das Oliveiras, onde nós vemos o seguinte: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: Orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda:
O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande, e disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Este então é o extrato do Evangelho deste domingo. Deus abençoe essa palavra para nós. Nós seguimos agora com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Com Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. E grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. E grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz.
Muito bem, meus amigos, estamos então aí diante da temática da oração com Jesus, convite para que a gente possa fazer esse movimento também de nossa espiritualidade, inspirados então no texto do Evangelho de hoje, uma parte do texto do Evangelho de hoje, falando sobre orando com Jesus. Este foi o segredo, o grande segredo da resistência de Jesus em todos os tempos, a sua vida de oração. É impressionante a gente observar o quanto que Jesus lança a mão desse expediente da oração. Nós temos pelo menos assim 10 relatos específicos de momentos distintos em que Jesus marcou a sua trajetória com a oração e os evangelistas fazem questão de registrar esses momentos assim. Por exemplo, no batismo, a gente vê Jesus logo que foi batizado orando. Na multiplicação dos pães, nós também percebemos aí Jesus no movimento de oração. Na transfiguração, lá no monte, quando ele esteve com os discípulos, lá Elias e Moisés, também ele fez esse movimento. No deserto, quando ele se preparava para a sua grande missão, a oração esteve sempre presente com ele. Ao indicar os apóstolos, ele também fazia momentos de oração. Quando ele estava a sós, longe das multidões, ele se retirava para algum lugar específico para fazer também ali suas orações. Na ressurreição de Lázaro, ele mais uma vez lança a mão desse expediente. Sobre Jerusalém, olhando para Jerusalém, ele ora também por aquele povo, ali no Getsêmani, que é onde nós estamos com ele agora, e por último também na cruz. Então, em 10 momentos específicos, são mencionadas ações de oração da parte de Cristo. Tamanha a importância, então, desta vivência, desta relação de Jesus com o Pai. O que a gente pode pensar nesse movimento, desse exercício de espiritualidade? Jesus ora de manhã, ora de tarde, ora de noite, ora no meio do trabalho e está sempre fazendo esse movimento. Existem pelo menos 3 razões pelas quais Jesus faz esse movimento. Dentro do estudo da vida de Cristo, a gente pode perceber essas razões. Por exemplo, assim, uma das coisas que ele buscava era desfrutar a comunhão com o Pai. Isso ele encontrava nesses momentos de diálogo com Deus. Estar perto do Pai, estar em comunhão com o Pai, tornava-se importante, cada vez mais urgente, cada vez mais necessário, dada ao tamanho da responsabilidade que Cristo tinha com a sua obra de salvação. Também, em sua humanidade, ele queria ou preferia ou buscava depender da vontade do Pai, submeter-se à vontade do Pai. Então, na oração, Jesus se entrega a essa relação com o Pai, que é uma relação de confiança. Dá-nos a impressão assim, que ele precisava descansar nas mãos do Pai em determinados momentos, porque era muito pesada a sua caminhada. E ele precisava desse relaxamento espiritual. E ele só encontrava isso nas mãos do Pai. E por último, também a gente pode perceber que havia uma intenção de modelar a sua vida aquilo que agradava ao Pai. Então, na conversa com Deus, ele sabia e ouvia o que o Pai queria dele, e com isso ele ia modelando também a sua vida para que estivesse de acordo com os propósitos e expectativas do Pai. O que o Pai queria com ele, ele descobria isso através das suas orações. Então, esses 3 propósitos, se a gente conseguisse assim nos identificarmos com esses propósitos na nossa vida, nós já estaríamos muito bem-aventurados, muito felizes. Se nós também tivéssemos essas buscas, tivéssemos consciência da importância de tudo isso, tivéssemos essas necessidades e a gente pudesse fazer como ele fazia, então, para buscar atender essas necessidades, a prática da oração, a gente ia crescer muito nesse sentido. Hoje nós estamos com ele lá no Monte das Oliveiras, é o que o Evangelho nos leva para lá. Os discípulos diz que foram com ele, o texto fala, e nós podemos ir com ele também. Os discípulos foram com ele para aprender com ele o que ele fazia, e nós também podemos ir para aprender com ele como ele fazia. E aí quando Jesus chega lá, ele fala para os seus discípulos, fiquem aqui e orem. Orem para que vocês não sejam tentados, e eu vou ali adiante fazer a minha oração. Os textos bíblicos, eles relatam de formas diferentes, cada evangelho conta isso de uma forma, e um dos evangelhos diz que 3 vezes Jesus teve que voltar ali para os seus discípulos e eles não estavam acordados, eles estavam dormindo.
Por que será? Jesus diz, orem para que vocês não sejam tentados. Olha, tem um objetivo, o para quê aí, o objetivo da oração. Vocês precisam porque tem aquilo, tem a tentação, então vocês precisam estar atentos também para não cair em tentação. Jesus está dando essa dica para os discípulos porque as tentações fazem parte da vida dos discípulos, assim como fazem parte da tua vida e da minha vida. E nós não estamos preparados para isso, é o que Jesus está tentando nos dizer. Orem para que vocês não caiam nelas, vocês não estão prontos para enfrentar essas tentações e vencer essas tentações. É bem mais fácil até de vocês serem vencidos por elas. Então, a oração é um expediente de nos manter espertos, preparados, ligados e sintonizados com a vontade do Pai, que não nos deixa cair em tentação. Então, aí está uma primeira razão para a gente orar também. O que nós podemos aprender aqui é não subestimar o poder das tentações e também não superestimar as nossas próprias forças, que somos capazes de vencer as tentações sozinhos, ou que não precisamos aí nos preocupar com isso. Também são dois equívocos, dois erros possíveis. De repente a gente, por conta disso, não tem problema com tentações, ou então eu dou conta disso sozinho, eu não preciso de oração. Jesus disse, orem para que vocês não caiam nas tentações. Então, em nossas orações, nós também seremos tentados. Se para nós orarmos, para não cairmos nas tentações, nós temos que saber que até na própria oração nós seremos tentados. E quanto mais intensa a vida de oração, mais necessidade a gente vai ter dessa atenção, porque o diabo também vai estar atento a gente. Na medida que nós vamos sendo fortalecidos por Deus, o diabo vai perdendo terreno, e ele não quer isso. Então, nas próprias orações, o diabo vai tentar. Assim como ele tentou e rondou Jesus lá naquele deserto, quando ele estava lá, ele rondou e insistiu várias vezes para ver se derrubava Jesus. Ele não respeitou o momento de oração de Jesus. Ele entrou lá no momento de privacidade, de oração e de reflexão, e estava lá. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge procurando alguém para devorar, ele está sempre pronto para dar o pulo. É só abaixar um pouco a expectativa, baixar um pouco a guarda, ficar um pouco desatento e a gente já está vítima, de repente, aí de uma tentação. O diabo está por aí, né? Pronto para devorar. Então, as tentações, elas sempre farão parte da nossa espiritualidade. E por isso que Jesus está alertando, orem para que vocês não caiam nelas. Veja, o diabo, ele foi lá, tentou Eva e venceu. Derrubou Eva, derrubou Adão. Estragou com o projeto de Deus da humanidade, né? com a vitória dele lá. E era lá, num lugar sagrado, especial, onde tinha toda a sintonia com Deus, onde tinha todo um período de conversas com Deus lá. E o diabo entra lá naquele cenário mais sagrado que tem, e lá ele consegue investir de uma forma significativa ao ponto de desviar Eva, tentá-la e desviar ela dos propósitos divinos e convencer ela a levar o Adão junto com ela também nesse caminho do erro. Então, o pedido de Jesus, ele é para que a gente possa estar atento para isso não acontecer. Bom, vamos olhar um pouquinho para o que Jesus pede. Então, ele nos ensina, vocês peçam isso, vocês cuidem disso, das tentações de vocês. Agora ele volta para o lugar dele e ele vai lá fazer a sua oração agora. E olha como é que ele começa pedindo. Versículo 42, então, do texto do Evangelho de hoje, diz assim, afasta de mim esse cálice de sofrimento, se quiseres, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Essa é a primeira frase da oração de Jesus, a primeira conversa. Então, afasta de mim esse cálice, afasta de mim o cálice do sofrimento. O que dá para entender dessa palavra? Dá claramente para a gente entender e afirmar que Jesus está preocupado com as suas limitações humanas, de talvez não ter força suficiente sozinho, para humanamente pensando, não como um Deus, mas como ser humano que agora está ali, de estar exposto aos sofrimentos, ao cálice dos sofrimentos e não resistir. Então afasta de mim, ele está pedindo, talvez eu não aguente, então eu quero que você afaste. Ele está lidando com as suas limitações. Segundo, ele está talvez reconhecendo as suas fraquezas,
Em terceiro, ao mesmo tempo que ele vê a sua limitação e vê as suas fraquezas, ele se lança nos braços do Pai, dizendo: no entanto, seja o que tu queres e não o que eu quero. Ele confia no Pai. Essa é a quarta característica da oração de Jesus, a confiança. E a quinta é submeter-se à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade. Então veja que atitudes importantes numa oração, né? Saber das limitações, saber das fraquezas, confiar no Pai e lançar-se nos braços do Pai e submeter-se às vontades do Pai. Se você estiver com esse espírito, quando for fazer a sua oração, você está pronto para ser atendido também por Deus. Esse é o espírito do Cristo vencedor. Esse é o que fez dele um Cristo vencedor no meio de tudo aquilo que ele passou. E ele buscava isso através da oração. Então esse é o nosso modelo, porque nós também somos assim. Nós também temos limitações, nós também temos fraquezas, a nossa humanidade está aí também. Nós passamos pelas mesmas coisas que Cristo faz, porque Cristo está vivenciando a sua humanidade, e a humanidade é assim, ela não tem forças, ela não consegue sozinha, ela não entende os seus caminhos, nós não conseguimos dar conta de tudo, e por isso lançar-se nos braços do Pai Celeste é o caminho mais seguro. Então haverá muitos momentos na vida, da nossa vida assim também, momentos de dores, momentos de tristezas, de medos, de decepções, de ameaças, coisas e situações que vão despertar inseguranças em nossa vida. E nesses momentos nós temos o modelo de Cristo: lança nos braços do Pai a tua aflição, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e deixa que o mais ele fará. É confiança. Então é nesses momentos, nós temos um hino que fala, né, que é nesses momentos que a sua fé dará provas de existir. Confie em Deus, pois Ele conosco está. Essa é uma frase de um hino que a gente canta aqui na igreja. É importante a gente ter essa noção de, nestes momentos de dificuldade, nesses momentos de dores, aflições e angústias, a gente não perder o endereço do Pai e ir, porque foi o que Cristo fez. Cristo estava às portas da Semana Santa, estavam por acontecer os piores momentos da sua vida, e ele vai lançar-se aos braços do Pai, se colocar diante da vontade do Pai, que seja feita a tua vontade. Se der, afasta de mim, mas eu estou pronto para aceitar, eu estou pronto para enfrentar, né? Então Jesus se sente exposto à sua dor e se sente exposto à sua angústia, e nós também muitas vezes vamos nos sentir assim, expostos às nossas dores e às nossas angústias. E o que fazemos então? Ficamos com o Senhor, oramos com o Senhor. Os discípulos foram e ficaram, nós também estamos indo e podemos ficar com o Senhor e orar com o Senhor e confiar no Senhor. E podemos também pedir livramento de todas as nossas dificuldades, sofrimentos e dores. Podemos pedir, sim, não precisamos aceitar tudo passivamente, mas nós podemos pedir que Deus afaste de nós os cálices de sofrimento. Ao mesmo tempo que podemos também dizer, no entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. O resultado da oração de Jesus é muito impressionante. No versículo 43, ele diz que quando ele entrega isso na mão do Pai, que ele fala essas frases todas que nós acabamos de mencionar aqui, ele termina, dá uma relaxada, e aí acontece algo divino e especial. Diz o texto no versículo 43, então um anjo do céu apareceu e o animava, quando ele estava desanimado. E aos braços do Pai, Deus coloca um anjo ao lado dele para animá-lo. Este resultado de oração talvez seja o mais importante resultado que a gente também vai alcançar. Quando nós agirmos como Cristo, nós teremos esta resposta. Assim é que Deus atende. Deus não tirou a angústia do caminho de Cristo, mas colocou um anjo do lado dele, para que este anjo pudesse acolhê-lo e confortá-lo e levá-lo no caminho das dores e fazer dele um vencedor. Essa é a função dos anjos, nos animar. Diz ali o texto, o anjo apareceu e o animava para que ele pudesse ir. Os anjos nos animam. As orações nossas nos colocam diante dos anjos. Os anjos vêm, estão no caminho das orações. E Deus coloca os anjos no nosso caminho agora através da nossa oração.
Jamais nós estaremos sozinhos em nossas orações. Para cada oração, Deus colocará um anjo do seu lado, como colocou do lado de Cristo, podemos crer nisso. E aí, no versículo 44, nós vamos ver que diz assim: cheio de uma grande aflição, quer dizer, não passou a aflição, cheio de uma grande aflição, mesmo com o anjo do lado ainda continuava a aflição, Jesus orava com mais força ainda. O anjo dava forças e animava eles: aumenta a tua oração, aumenta a tua confiança, não desiste agora. O seu suor se convertia em gotas de sangue. Tamanha angústia que ele enfrentava. Esse fenômeno é um fenômeno conhecido como hematitose. É quando os vasos sanguíneos mais salientes da nossa pele rebentam e projetam então gotas de sangue para fora da nossa pele, se rompem. Em situação de medo extremo, em situação de estresse profundo ou de profunda emoção, isso pode acontecer com uma pessoa, é um fenômeno normal. E Jesus estava neste nível de aflição ao ponto de acontecer isso com ele. A presença do anjo não impediu que isso acontecesse, mas a presença do anjo confortou ele enquanto isso acontecia. E essa é a diferença. Então nem sempre nós seremos atendidos no momento que pedimos, da forma como pedimos. O importante é não desistir. Foi isso que Jesus fez. Ele não desistiu. Ele orou com mais força ainda. Foi tão grande a sua força que seus vasos sanguíneos se romperam, mas ele permaneceu ali com Deus e insistiu em ser atendido. E Deus o atendeu. Daí diz o versículo 45, depois de orar, ele se levantou e voltou ao lugar onde os seus discípulos estavam e os encontrou dormindo. Os discípulos não estavam conseguindo acompanhar esse quadro tão doloroso, mas Jesus teve forças para se levantar e voltar lá com seus discípulos. Então vejam que ele foi um vencedor deste momento, porque Deus estava com ele. E aí Jesus Cristo volta e diz para eles: levantem-se e orem. Jesus insistiu ainda na oração com eles mais uma vez. E diz que Jesus voltou a orar e depois voltou de novo, a terceira vez encontrou eles dormindo e insistiu com eles para que eles orassem de novo. Por 3 vezes Jesus convidou seus discípulos para orarem com ele. E Jesus continua insistindo com a humanidade até hoje, contigo e comigo, para nós orarmos com ele, para nós seguirmos o exemplo dele, para nós chamarmos ele nas nossas orações e pedirmos que ele nos ensine a orar. Assim como os discípulos pediram e ele ensinou o Pai Nosso, Jesus vai ensinar para ti a tua oração pessoal, de acordo com a tua necessidade, de acordo com o teu momento, de acordo com a tua dor, com a tua angústia, com o teu medo, com a tua aflição. Jesus vai te ensinar as palavras certas que você precisa. E o anjo de Deus estará com você enquanto você faz isso. A insistência de Jesus revela-se pela a sua importância, pela renovada insistência em convidar de novo os seus discípulos. E continua convidando a todos nós. Então a ideia é essa: os discípulos foram vencidos pelo seu sono. Nós somos desafiados a vencermos o nosso sono espiritual e investirmos e insistirmos em nossas orações com Jesus. Jesus alcançou a graça divina pela sua oração insistente e nós também alcançaremos essa graça divina. Seguindo a Jesus em oração, nós alcançaremos os mais altos índices de humildade e grandeza, junto com Ele, conforme mencionado lá na epístola que a gente leu também. Então, andando com Jesus ao nosso lado, nós não precisamos temer a aflição, porque o nosso nome Ele guarda na palma da sua mão. Essa é a nossa expectativa, de vencermos também com Jesus. Então fica o convite para esse domingo de Ramos, encerrando aí a nossa caminhada quaresmal, que nós possamos aprender orando com Jesus. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está a teu dispor
faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Seguimos então com o nosso momento de oração para os nossos irmãos e irmãs aniversariantes. Vamos lembrando então no dia 9 de abril, aniversário do Daniel Mendes Ribeiro, também da Sônia Colos dos Santos e também do Mauro Altair Albrecht. São os nossos 3 aniversariantes num dia só. No dia 10 nós temos o aniversário da Dona Maria Pospisil. No dia 11 do Diego Mota Rodrigues e também no dia 11 da Cleusa Eberhardt. Então esses são os nossos aniversariantes que temos aqui no nosso aplicativo da comunidade. Que Deus esteja com vocês, abençoe, guarde, proteja cada um e permita a vocês felicidade, alegria e muitos anos de vida também. Olhando agora para os nossos enfermos, nós queremos convidar vocês a estarmos orando junto pelo nosso querido Ramírez, que permanece numa estada de doença, de enfermidade constante, permanente, né? Que Deus esteja lá com ele, com a Silvia. Seguimos orando também pelo nosso querido irmão Gilberto, que encontra-se internado em regime de UTI também, com uma fragilidade bastante acentuada na sua trajetória agora. Então, que Deus esteja lá com a Iriodete, com o Gilberto, com a família, confortando, protegendo e abençoando a todos vocês. Queremos continuar pedindo por todos aqueles que têm suas necessidades especiais dentro da comunidade, várias pessoas que passam por grandes provações, que cada um possa, no seu momento, buscar esse contato com Deus em oração e receber dele as forças necessárias para cada momento. Que Deus esteja presente na vida de todos. Seguimos com o nosso momento de oração. Querido Deus e amado Pai Celestial, obrigado por seres o nosso Deus que nos acolhe, que cuida de todas as nossas necessidades e que está pronto para ouvir todas as nossas orações. Ajuda-nos, ó Pai, a chegarmos sempre a Ti com Cristo, como Ele nos ensinou, e fazermos da nossa vida uma vida de contato contigo como foi a dele. Que possamos ser inspirados pela prática dele, a fim de que possamos estreitar a nossa relação de dependência contigo também de confiança. Ajuda-nos a confiarmos, a buscarmos e a nos integrarmos contigo em nossos momentos de oração. Permita, ó Deus, que nossos amigos aniversariantes tenham a tua bênção, a tua paz, a prosperidade baseada em tudo aquilo que tu ofereces para eles. Que eles possam sentir-se felizes, realizados, abençoados e protegidos. Também pedimos pelos nossos irmãos enfermos que cada um possa ter junto a Ti as forças necessárias para vencer essas enfermidades. Conforta a família também, para que a família possa ser apoio importante em todos esses momentos de dores e sofrimentos que a enfermidade traz. Permita que cada um possa ter um bom atendimento de médicos, enfermeiros e amigos, para que assim possam ser fortalecidos e logo recuperarem a sua saúde. Concede a Tua graça para todas as famílias que estão sempre necessitando do Teu olhar especial e das Tuas bênçãos especiais. Que cada um possa buscar junto a Ti tudo aquilo que necessita e possa ser contemplados com todo tipo de bênção que vem da Tua mão. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.